A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero desejar uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais, né? Dizer a você que você é muito importante para Deus, que o Senhor Jesus, Ele lhe ama e quer o melhor para você e para mim. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra nessa tarde. Eu já fiz a minha leitura, né? E eu ainda quero utilizar aqui o capítulo de número 14 de Mateus, mas quero fazer uso aqui do texto que fala sobre o momento que Jesus anda sobre o mar e também concede a Pedro esta dádiva, né? E eu já li o texto, você deve saber exatamente do que se trata, né? Jesus está andando sobre o mar e Pedro, quando percebe que é Jesus, diz a ele, né, que permita que também Pedro desça do barco e ande sobre o mar. Jesus, para mostrar para Pedro que era ele, que era Jesus, né, disse, desça, e Pedro desce do barco, onde estava junto com seus companheiros, né, os discípulos de Jesus, e ele desce e começa a caminhar sobre as águas, e a Bíblia vai dizer que nesse momento Pedro fica com medo devido à agitação do vento, à agitação das ondas, do mar. Ele sente medo e começa, né, a afundar. E o que eu quero fazer menção neste texto é exatamente relacionado a esse ponto, né? Que existe um momento na vida da gente, queridos, que nós estamos com muitas convicções, estamos muito assegurados de que vamos conseguir muitas coisas, né? Assim também como há momentos que não estamos com tantas convicções, né? Pedro, ele, quando Jesus disse não temas, sou eu, ele disse, se és o Senhor mesmo, mande eu ir ter com o Senhor por cima das águas. Ele disse, vem. Pedro desce do barco e começa a caminhar. Uma convicção extraordinária, né? Para chegar a caminhar sobre as águas era uma convicção extraordinária. Era uma fé maravilhosa, era um crer extraordinário. Mas o texto também vai dizer que com o agitar das águas e o soprar do vento, né, ele sente medo ao ponto de começar a afundar, né? E uma coisa interessante é que você vai perceber que haviam os discípulos de Jesus ali, naquele barco. Pedro desce, e quando Pedro começa a afundar, nenhum dos outros que estavam no barco, nenhum, se prontificou para ajudar. Todos estavam com ele no mesmo barco, mas nenhum se prontificou a ajudá-lo. Ele clama por Jesus, Jesus estende a mão, segura-o e começa a dar a ele a força necessária, né, para que ele volte para cima da água e ambos entrem no barco. Então, existem momentos na vida da gente, irmãos, que nós vamos estar rodeados de muitas pessoas. Mas existem outros momentos que serão poucos que estarão conosco. Isso é muito interessante, porque normalmente a gente cria expectativas, né, concernente a essa quantidade de pessoas que estarão conosco nas horas das aflições. Mas não é bem assim. Na prática, na realidade, não é bem assim. Nós teremos sim um Deus que vai estender as mãos, né, segurar na nossa mão, nos dar força, nos conduzir na hora difícil. Ele vai estar lá. Mas aqueles que muitas das vezes nós também achávamos que iríamos contar, esses não. Eles podem até estar lá no barco, mas na hora que começarmos a afundar, nós iremos estar de certo sozinhos, né?
Mas devemos analisar isso, porque de certo não estamos sós. Sempre o Senhor Deus vai estar conosco e vai estender a mão para nós, principalmente nos momentos que mais precisarmos. Que não tivermos outro recurso, que não tivermos outro meio, que não tivermos ninguém, Ele vai estar lá. Sempre pronto para estender as mãos e nos conduzir com segurança. Então eu quero dizer a você nesta tarde que nós estamos com o Senhor. Nós estamos com o Senhor. Nós estamos assegurados pelo Senhor. O Senhor é aquele o qual, de certo, vai nos dar a força e estender os braços e as mãos na hora que mais nós precisarmos. Então, essa passagem bíblica que fala sobre o momento que Jesus anda por cima do mar, ele tem muitos ensinamentos em muitas áreas da nossa vida. Se você for ler, se você puder ler, leia esse texto, Mateus capítulo de número 14, do versículo 22 ao versículo 36. Leia com calma, faça uma reflexão, observe. Você vai ver o quantos ensinamentos Deus tem para você e para mim. Amém? Então, quero deixar essa palavra para você nesta tarde, para que você e eu entendamos que não estamos sós. Ainda que todos aqueles que nós achávamos que estaria conosco não estejam, mas o Senhor está conosco. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, para a glória do seu santo nome. É o que eu desejo a você e a mim, uma boa tarde, uma excelente tarde em nome de Jesus.